Eu prefiro olhar o que eu vejo de gente fazendo. Porque eu sei que os outros é uma questão de tempo. Tem gente que precisa acordar, despertar, parar de seguir seu Maria vai com as outras. E pôr a consciência, o que é o certo a ser feito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo, mas você está na JGTV, que é o seu canal de desenvolvimento humano, empreendedorismo, negócios, comunicação, mídia e sociedade. E hoje a gente vai falar de empreendedorismo sustentável. Eu estou aqui com a Wanda e a Cida, que vão conversar com a gente sobre um projeto muito bacana. E bem-vindas. Muito obrigada por terem topado o convite. A apresentação de vocês já está na vinheta, todo mundo já mais ou menos... sabem um pouco do currículo de vocês, e eu acho que a gente pode começar bem do comecinho, né? Vamos definir para o pessoal do que se trata empreendedorismo sustentável, o que a gente pode chamar de empreendedorismo sustentável no Brasil. O que acontece? O empreendedorismo sustentável, ele veio para modificar um pouquinho aquele conceito antigo de que a empresa simplesmente tinha que dar lucro a custo que fosse, podia sangrar, mas não. Hoje, o lucro ele tem que vir junto com o propósito. A empresa, o consumidor antigamente, ele escolhia a marca A ou B porque ele achava bonito, porque hoje ele já é criterioso. Então, empresas que não fazem nada por nada, elas são descartadas do público que interessa, que é um público mais elitizado. Então, hoje, a gente sabe que um empreendedorismo, ele dá lucro, mas ele tem propósito e ele abrange tanto a área social quanto ambiental. Ou seja, o negócio em si, ele tem que deixar só as partes boas, só aquilo que o público vai utilizar. O passivo ambiental, o passivo social, ele deve ser zerado. Legal. E isso vale para qualquer tipo de empreendimento e qualquer porte de empreendimento. Qualquer empreendimento. Hoje, um empresário correto e que tem toda a chance de se destacar no futuro, ele tem que pensar que o lucro tem que vir com um propósito socioambiental. É muito interessante essa definição que você traz, e eu fiz questão de fazer essa pergunta mais conceitual pelo seguinte: a gente vê muito essa questão, eu sou uma empresa sustentável, ou porque reciclo lixo, ou porque tem uma ação aqui numa comunidade. E isso é uma coisa pontual, isso não quer dizer que a empresa seja sustentável. Então, tudo tem a ver de verdade com um propósito. Né? É um começo, né? O que não dá é para fazer greenwash, mas é um começo. Não dá para chamar a empresa de sustentável, pode dizer que ela tem práticas sustentáveis. Práticas sustentáveis, mas de alguma forma... O que é muito bom, gente. Tem que começar de alguma forma, né? Sim, tem que começar. A própria questão do ESG, eu acho que passou a ser uma prática, uma exigência do mercado, né? Para as empresas, e elas fazem muito ações pontuais. Isso que a Cida estava dizendo, né? Eu acho que hoje o consumidor ele está muito mais exigente, né? Ela falou muito bem, quer dizer, buscando o propósito, né? E eu queria até aproveitar para falar um pouquinho do nosso projeto, que é Refoliar, né? Que é ressignificando a folia, né? Quer dizer, tem um propósito, a gente vai chegar lá, mas no final falando um pouquinho dele. Mas eu acho que é isso. Qual é o compromisso, o propósito e o consumidor está atrás disso. Legal. A gente vai entrar no projeto já. A gente pode perguntar também, em termos gerais, né? Que mudanças sociais e culturais, econômicas, enfim, têm impulsionado os negócios para se tornarem mais conscientes? Vocês falaram dessa questão do público, do consumidor estar mais exigente, né? Mas tem mais fatores, né, ali batendo nessa questão. Quais são esses fatores para o público que é nosso público empreendedor entender o que o mercado está de verdade pedindo? Olha, eu acho que hoje a gente tem 2 pontos, né, que são muito evidentes. Sinais a gente tem todos os dias, que é a parte climática e a parte social, né?
Então, tá aí, é uma questão de mudança de hábito e a gente repensar as nossas atitudes em função dessas duas questões. Isso é o que está pesando mais, né? A natureza todo dia dá sinal para a gente, coisas que a gente nunca viu aqui no Brasil, a gente está começando a ver, né? E o próprio clima afeta diretamente a parte social, as pessoas. Então, acho que esses 2 pontos são fundamentais aí para a gente repensar as nossas atitudes. Legal. Porque se fala muito assim, de segurança, né? Porque eu estou dirigindo e o meu vidro, vem um moleque, vem me impedir. Mas peraí, hoje a gente pode gerar trabalho e renda com coisas que antigamente não se falava nisso. Você não conseguia imaginar que a sua garrafa PET, que o seu papelão, que a sua camisa rasgada poderia se transformar num novo produto e com isso agir nos invisibilizados. Então, assim, é muito fácil você ficar reclamando do sistema de segurança, você ficar reclamando que o calor está intenso. Reclamar é fácil, bem. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Então, o nosso papel quanto empreendedor é criar produtos com sentido. O papel hoje da iniciativa privada do poder público é dar apoio por leis e etc., que depois a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, e a sociedade civil tem que participar, porque não dá tem que sair do vitimismo. Sim. Eu não sou vítima, eu sou fruto das minhas escolhas. E parar de enxugar gelo também, né? Porque quando se fala em segurança, vocês estão um exemplo legal. A questão é que o pessoal quer encarcerar, quer matar, enfim... Né? Agora, resolver um problema socioambiental, ninguém quer. Tira da minha visão. Tira da minha visão, é bem isso. Bacana. A gente chega no refolhar, né? Quer dizer, onde entra o refolhar, que setores que ele impacta, que mensagem ele traz para o empreendedorismo sustentável. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto desde o comecinho, como ele foi concebido e tudo mais. Muito bem. O projeto, assim, o resíduo têxtil sempre esteve no nosso radar, no meu, da Wanda. Somos administradoras, gestoras e, enfim, nossa idade também já exige aí que a gente tenha algum compromisso, não só com a gente, mas com o mundo, né? Então, estávamos no Carnaval de 2024 e a gente olhou aquele mar de Abadá, né? Estava num camarote. Salvador. Pegamos 5 noites e a gente viu aquele mar de Abadá e aquilo deu foi um start, um incômodo, foi tem um nome para isso em administração que eu esqueci, mas foi algo de assim, cara, não dá mais. Um insight, não dá mais, tenho que fazer alguma coisa. Retornamos para São Paulo e aí fizemos toda uma pesquisa sobre o que como o resíduo têxtil, o segundo maior poluidor do mundo e etc, etc, etc. E aí focamos em criar um projeto de reaproveitamento de resíduos têxteis, que começou com Abadá, mas ele não é de Abadá. Ele é qualquer tipo de resíduo têxtil ou festivo, bem disse a Wanda, então lonas e etc. Assim, foi gerado algo para a comunicação, como uma lona, um banner, etc e tal, foi utilizado no tecido, a gente tem como reaproveitar. E aí, sendo eu da área de sustentabilidade, trabalho há mais de 30 anos nessa área, e junto com a Wanda, que é especialista em RH, etc e tal, a gente criou o projeto fundamentado nos 3 pilares do ESG, social, que atendesse o ambiental, social e econômico. O ambiental é a recolha desse material têxtil e uma destinação correta. O social seria o econômico, a parte de geração de trabalho e renda através de capacitações em upcycle, que aí depois a Wanda vai falar sobre isso. E a parte social é assim, o projeto ele tem um valor emocional, né? Então, ele pode ser doado, ele pode ser comercializado a partir da prática do comércio justo. Então, é isso. O projeto foi realizado para atender os 3 pilares de ESG. Legal, e é bacana a gente falar de resíduo têxtil, porque a gente tem uma questão hoje, não só com eventos, carnaval, enfim, etc., essa coisa gerada rapidamente, né, por eventos de ciclo curto, mas a gente tem o fast fashion, né, com a indústria da moda trazendo coleções que invariavelmente vão para o lixo para chegar a outra coleção, né, uma grande parte vai desse resíduo, não é reciclado, uma grande parte é um passivo ambiental absurdo, né, é uma crítica que se faz ao consumo
no varejo desse tipo de moda, né? Sim. E vocês atendem também esse tipo de, por exemplo, empresas da área têxtil que queiram fazer algum trabalho nesse sentido. Vocês atendem também? Sim, com certeza. A nossa base é desenvolver projetos dentro dessa área têxtil, né? Então, quando você fala na indústria de moda, você tem uma questão de perda enorme. Sim. Né? Porque vai para a mesa de corte e aquela perda vai além de para tudo, o tem a lixo. perda, já na fabricação. Né? Já na fabricação você tem a perda. Então, se você tem uma indústria que ela tem interesse em recuperar a perda dela, a gente desenvolve um projeto específico para isso. Como ela pode fazer um reaproveitamento daquele resíduo. Né? Porque muitas vezes, Jussara, é fácil dizer assim, eu estou com isso aqui, vou doar, você se vira. Não é bem assim. Não. Né? Para a gente fazer, a gente precisa desenvolver algumas ações, a gente precisa trabalhar aquele projeto, analisando a cultura, o público, qual vai ser a finalidade dele, isso que Cida falou, né? A gente tem os 3 pilares, tem valor para a empresa. Né? Então, é ela numa ação do ESG que a gente falou antes, quer dizer, como é que ela se torna sustentável, ela não está contribuindo para o lixo, e como é que ela pode, até diante da visão da primeira questão que a gente levantou aqui, do consumidor, né, vai olhar ela com esse olhar de que ela tem essa preocupação com o ambiente e com as pessoas. Sim. Né? Legal, bacana. Bom, e aí como se arranjou essas parcerias, né? Eu falei aqui da indústria da moda, a gente falou de gerar valor para as empresas. As empresas chegam até vocês, vocês conseguem fazer alguma coisa extremamente personalizada, você já tem um produto que vocês queiram falar sobre ele já meio que formatado, que pode ser inserido em todos os setores, como que é isso? Tudo é processo, minha querida. Tudo é uma implantação de uma nova cultura. Tá. Então, hoje, o Refolhear, ele veio para despertar vários aspectos. Primeiro, o ambiental, né, chamar a atenção para o resíduo têxtil e etc. Depois, o reaproveitamento com geração de trabalho e renda. Então, assim, a gente tem procurado empresas nos 2 sentidos. Tanto a iniciativa privada para apoiar as capacitações, que a capacitação para a gente é muito importante. Depois eu quero até falar um comentário das costureiras, que como eu conversei muito com costureiras, até vou falar já, depois você vê se é o momento. O que eu percebi, a gente conversando com as costureiras, é uma profissão que se a gente não fizer alguma coisa, ela vai se acabar. Porque a mulher, ela tem a autoestima da costureira, é uma profissão que ela não sente que ela é valorizada no mercado. Sim. Então, você conversa com uma costureira, ela diz assim, eu não dei certo. Nossa, minha mãe passou noites e noites na máquina de costura para que eu pudesse dar certo e hoje eu sou costureira. E não é nada disso, a costura é uma arte. Então, a nossa capacitação, ela vem para desenvolver a autoestima e etc. Então, a iniciativa privada, ela tanto pode nos apoiar, que a gente precisa desse apoio, meus queridos, para promover a capacitação, gerando trabalho e renda e dignidade para esses invisibilizados, como ela também pode olhar para dentro e dizer, como é que eu faço 5R, reduzir, reciclar, quer dizer, como é que ele pode trabalhar o resíduo têxtil dele da melhor forma para que não tenha tanto resíduo para a gente ter que fazer algum trabalho ali. Já o poder público, ele pode nos auxiliar com políticas, estruturas, né? Leis de incentivos. Hoje a gente está aí inscrito na Lei Rouanet, na Lei da Reciclagem, quer dizer, a gente está num processo, mas aí em fevereiro de 2026 a gente já vai estar com todos os certificados aptos a captar esse recurso. Legal. E assim, a gente precisa da sociedade. Sempre, né? Isso para tudo, desde do consumidor consciente até, né, a iniciativa privada e o poder público fazendo a sua parte. Eu acho que é bom deixar claro assim, o projeto, né, ele começou, a primeira ação dele foi fevereiro de 2025, início de 2025, né, então nós fizemos a primeira ação no Carnaval de Salvador em 2025, e para um primeiro ano de projeto, onde a gente conseguiu sensibilizar os foliões, o pessoal de bloco, o pessoal de camarote, nós fizemos uma coleta de 4,1 toneladas de abadá. É muito lixo. Uma montanha. É uma montanha de lixo. Ia para o lixo. Porque você chega em casa, você é folião, você compra um camarote, 2, 3 dias,
abadá por dia. Você vai num bloco 2 dias, é um abadá por dia. Então, tem gente que termina o carnaval com 5, 6, 7, e carnaval na Bahia não são só 5 dias, né? Começa antes, tem os pré-blocos, tem isso, tem aquilo. Então, no fim, você faz o quê com aquelas peças, né? Então, a gente conseguiu colocar isso nos principais shoppings, no aeroporto, urnas de coleta, sensibilizar, muita campanha, muita notícia, né? A imprensa nos deu todo apoio. Então, assim, foi um número significativo que a gente conseguiu coletar nesse primeiro ano. Legal. E isso com apoio da Prefeitura de Salvador? Não. Nenhum apoio Não, governamental? Tivemos parceiros de iniciativa privada, que a gente vem agradecer, a Plural, que é uma agência que nos acolheu, a Tecom, enfim. A Sotero Ambiental, que fez toda a logística e coleta de todo, e está armazenando o nosso material. Então, assim, nós temos empresas que nos apoiaram, a Rede Bahia, aeroporto. Pois é, os shoppings todos, o pessoal do Quero Abadá. Assim, a gente teve um acolhimento da sociedade, mas iniciativa privada e governo nenhuma. Em 2025, a gente espera mudar esse cenário em 2026. Muito legal. Tomara que consigam, torcendo aqui desde já. E como vocês enxergam o impacto social disso tudo, né? Que você falou das costureiras, né? Aonde buscar essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem um carnaval tão pródigo como o de Salvador, né? Mas temos, né? Que temos os blocos também começando com bastante antecedência, terminando também aquele carnaval tardio ali, né? O bloco do sem fim, né? Do sem limite. E a gente tem um resíduo grande também gerado, deve ter um resíduo grande gerado aqui em São Paulo, impactado pelo carnaval também, né? Aqui em São Paulo, como que é isso? Não sei se vocês têm esse número, isso aqui é uma curiosidade, não estava no nosso roteiro, mas eu tenho uma curiosidade grande sobre isso. E onde estão essas pessoas, né? Esses invisibilizados, assim, essas costureiras e outras pessoas que possam ser capacitadas para dar suporte a esse projeto no setor têxtil? Olha, você tem um grupo, eu vou falar, vamos falar nós duas, você tem o grupo organizado, que estão em comunidades, são normalmente lideradas por uma senhora ali, que tem mais iniciativa, ela não chega a ser uma cooperativa nem uma associação, eles não têm um CNPJ formalizado, mas é uma senhora que tem atitude, que quer ver a comunidade para frente, então ela arruma lá um cantinho e ela agrupa aquele pessoal. Você também tem outras comunidades que já estão um pouquinho mais avançadas e que tiveram o apoio de uma igreja, o apoio até governamental de um vereador e etc., mas todas estão situadas na periferia. Sim. Né? Estão situadas na periferia, algumas têm máquinas, outras não, então por isso que o nosso projeto prevê criações de coworking, para que elas possam, a pessoa aprendeu a técnica e ela não fique tão refém que ela tem onde praticar aquilo. Ela tem onde praticar e trabalhar. Um espaço para poder trabalhar. Os catadores são público nas cooperativas? A gente encontra hoje mão de você obra tem, potencial? As cooperativas em geral, elas separam um pouco o tecido, mas elas são muito voltadas para a parte PET, alumínio e papelão. Né, muito voltada para isso. Hoje você tem, falando de São Paulo, a gente tem uma realidade que é a realidade do Brás, né? Sim. Inclusive, foi inaugurado agora recentemente um ecoponto só para coleta de tecido têxtil, agora no início desse mês. Então, assim, a gente tem algumas realidades em São Paulo, como cada questão do Brasil, que você vai olhar aí. Você tem o Carnaval do Rio. Tem Carnaval do Rio, Recife, aí você vai... Ou se você... E aqui o Brás é fora Carnaval. Você tem o ano inteiro. Né? Então, o que fazer com isso? Né? Como pegar essas mulheres que estão em torno dessas comunidades e poder capacitá-las para que elas possam fazer algum aproveitamento. Não é a solução total para tecido têxtil, porque o volume é muito grande.
Quanto você acha? Eu não tenho nem ideia, Cida. Chuta um Não número. consigo. No Brás. No No Brás. Brás. Pense Não, no vamos, Brás. pense no Por Brás. dia. Por dia. Vamos fazer uma média, vai. Vocês falaram de 4 toneladas num carnaval durante 10 dias. Vamos supor que a gente tenha pelo menos o triplo disso mensalmente só pela indústria têxtil paulista. Eu estou estimando assim. Brás, 60 toneladas dia. Loucura! De tecido. Que loucura. 60 toneladas Não tem ideia. dia. um Você número- tem noção do que é 60 toneladas dia? É uma caçamba. Contêineres e mais contêineres que saem do ecoponto e que são pesados, fora o que a gente não... Uma caçamba de 35 metros cúbicos, ela se enche em 2 horas. Eu fiquei lá, nós ficamos lá, em 2 horas encheu uma caçamba de 35 metros cúbicos. Não é... isso é muito maior. É um passivão ambiental, é um problemão. Isso, um problemão. É o segundo maior poluidor do mundo. Esse é um fato. E lembrando que tecido tem muito Você tem o algodão puro, algodão você puro, tem muito material poliéster, sintético. material sintético. Com base E são em destinos combustível diferentes, fóssil, né? com base, né, em loucura. Que loucura. Minha gente, vamos apoiar o Refoliar. É importante. E aí eu acho que a gente pode entrar já nessa questão da capacitação, né? Vocês falaram aí da importância da parceria, né? Da sociedade civil, das ONGs. Eu perguntei dessa questão de onde estão esses invisibilizados, exatamente para também alcançar essas comunidades que estão aí escondidinhas, né? Para a gente ter também um público que se interessar. E se tiver alguém que estiver assistindo a gente, líder de comunidade, queira saber um pouco mais sobre o projeto, entre em contato com o canal, a Jussara passa para a gente a informação, porque a gente está formando uma rede. Né? Vou deixar na descrição do vídeo aqui para o pessoal entrar em contato. Sim, porque o Refoliar, gente, é nosso, é de todos nós. É uma associação sem fins lucrativos, a gente chama Associação Cultural, Socioambiental e Educacional Refoliar. Não podia ser nome maior, né? Mas ela é nossa. Então, assim, ajudem-nos a construir essa rede de positividade. Quanto à capacitação, hoje a gente pega... O que nós queríamos... A nossa capacitação, ela tem 5 módulos. Tá? Básicos, sempre. Ela pode alternar em termos de número de horas na parte de produção pela complexidade do produto. Mas, assim, nossa capacitação sempre abrange conceitos ambientais, porque eu preciso que aquela pessoa que esteja trabalhando com isso se sinta valorizada, sinta a importância que ela tem nesse cenário, contexto socioambiental. Que assimile o propósito, né? Que também abrace isso e que ela possa passar para a filha dela, não assim, olha, eu estou virando a noite na máquina para você ser alguém. Olha, nós somos muito importantes porque isso aqui ia para o lixo, ia acabar com o nosso meio ambiente, assim por diante. Então, ela tem lá um módulo ambiental, ela tem um módulo sobre upcycle, que seria como combinar cores, como combinar tecidos, o Lé com Cré, é a parte artística, é o desenvolvimento do conceito artístico. Aí depois a gente vai para o módulo produção, efetivamente, que esse módulo ele é o mais flexível em termos de horário, porque se é uma mochila, é um tempo de capacitação, se é uma doleira, e assim vai. Um ecobag. Tá? Depois a gente trabalha muito controle de qualidade. Porque também o que a gente percebeu? Não é porque é feito de forma artesanal que é de qualquer jeito. Que não tem um padrão. Que não tem um padrão de qualidade. Porque assim, até um dia desse uma costureira virou para mim e falou assim, nossa, alguém pegou meu produto e falou, gente, parece coisa de shopping. Não é parece coisa de shopping, tem que ser coisa melhor que shopping, porque ele é feito, ele é artesanal, né? Então, a gente dá um módulo sob controle de qualidade e, por fim, um módulo de mercado e precificação, porque, assim, o que a gente percebeu também é que elas não têm a menor ideia de como pôr preço no produto. Então, ou põe uma coisa exorbitante, porque enlouquece, sei lá o quê, ou, coitada, também depois ela não compra nem o zíper seguinte. Então é isso. Ela pensa no dinheiro que ela precisa pro dia, às vezes, né? É uma loucura isso, né? Pois é, mas é uma realidade. É uma realidade. E o pequeno empreendedor tem uma dificuldade absurda de precificação. Não é a costureira, não é... O empreendedor em geral tem, né? Loucura.
Bom, tem todo esse tempo de capacitação. Wanda quer falar alguma coisa sobre a estrutura que precisa de patrocínio para isso? Enfim, vocês querem comentar? A estrutura a gente precisa de máquinas, são máquinas que chamam máquina reta, né? Uma máquina industrial, não é aquela máquina caseira. Mas a gente sabe que já tem lugares que têm toda essa estrutura. Então, a gente já visitou alguns lugares, tem exemplos disso, que já tem uma oficina, digamos assim, estruturada, que pode ser desse espaço para capacitar algumas costureiras da comunidade, ou alguma comunidade se interessa, a gente tem como montar essa oficina e deixar lá. Uma coisa que a gente falou no início, que é assim, essa oficina ser um local não só para ela aprender a fazer a técnica, aprender a costurar, porque tem... algumas que entram, você tem 2 níveis de curso, né? Aquela que não sabe nada de costura, que vai entrar lá para aprender a costurar, aprender o corte, saber um molde, fazer e fechar e finalizar uma costura, uma peça, né? A depender da peça. Toda a parte de criatividade, de elaboração de produtos. Ou você tem alguém que já é costureira e que precisa aprender um pouco dessa técnica, né? Então, essa carga horária, você já falou, varia muito a depender do público que a gente vai estar atendendo. E do produto, né? E do produto que vai ser construído ali. Mas que depois aquele espaço sirva para que ela, como co-work, que ela possa ir lá produzir as peças dela, enquanto ela não tem a máquina dela, talvez, em casa, né? Porque muitas peças não dá para você fazer com uma máquina caseira. A máquina caseira você faz uma costura mais simples, mas quando você fala em alguma coisa, prender um zíper, fazer um acabamento... mais delicado, você precisa de uma máquina mais profissional. Até em tecidos mais sintéticos, né, que é o caso de muitos O caso do abadá, então, a máquina caseira, ela franze, digamos assim, né? Eu sou baiana, não sei se é esse o termo, mas assim, ela puxa a linha e então você precisa ter uma técnica. Quando a outra, ela vai e o tecido desliza melhor. Uma malha já é mais complicado, né? Então, e fora isso tudo que a Wanda falou, né? Quando a gente está conversando com o parceiro, buscando parceiros para nos apoiarem na questão da capacitação, tem tudo isso que a Wanda falou, mas tem os outros conceitos também. A gente tem os professores, tem que ser uma linguagem diferenciada, a gente cria uma apostila voltada à necessidade de cada comunidade, não é a mesma apostila para todo mundo, porque eu preciso tocar no coração. Não adianta eu mandar uma coisa que muitos tem que ser quase que um desenho, entendeu? Você tem a parte de social, a gente faz questão de que todas tenham uma formatura, todas tenham o seu lanche. Um reconhecimento, saia com o seu presente, que é uma mochilinha, um kit básico de costura, enfim. Então, quando a gente fala nessa capacitação, respondendo a sua pergunta, ela é um conjunto técnico, operacional e emocional. E isso compõe o custo da capacitação. Legal. E algum apoio, por exemplo, sei lá, uma assistência social, alguma coisa que vocês preveem nesse com certeza. Redondo. Olha, eu vou Acaba sendo inevitável, né? Inevitável. E sob demanda também, né? Porque cada comunidade é uma, cada problemática é... Sim, porque o que acontece? Nossa ideia é atender todos os invisibilizados. O homem que quer aprender a costura, venha. Não há uma restrição. Obrigada, Wanda. Mas o que a gente tem que encarar? Hoje você tem que empoderar a mulher. Sim. O Brasil, vergonhosamente, está no 5º lugar mais de feminicídio no mundo. Sim. Isso é de arrepiar. Mas como é que uma mulher se empodera? A hora que ela consegue se manter. Então, eu já rodei muitas comunidades, aqui não vale a pena ficar contando esses casos, porque pode expor, mas o que você percebe? É através de uma geração de trabalho e renda digna que a mulher pode falar não ao seu agressor. Dizer assim, não, peraí, catar os filhos dela e não precisar ficar na casa da vizinha. Como a gente já viu. O que a gente busca dar é exatamente dignidade, né, autoconfiança, que ela consiga realmente manter a vida dela, a família dela, né, com um trabalho digno. E eu queria até aproveitar esse podcast também para falar um ponto que a gente... Como eu te disse, a gente está desenvolvendo culturas. Sim. E implantar uma cultura que, assim, tudo que é artesanal, ele tem um custo... Assim, eu já cheguei teve pessoas inteligentíssimas, em situações de poder,
que fala para mim, mas no AliExpress é outro preço. Mas, pelo amor de Deus. Não, isso aconteceu. Então, tipo assim, você diz assim, olha, isso aqui custa R$1, exemplificando para não... mas na Ali é 50 centavos. Mas, caramba. Trabalho escravo. Aqui você está você está retirando o resíduo, resolvendo o teu passivo ambiental, você está gerando trabalho e renda, com dignidade de trabalho, com comércio justo, você está contando uma história, elevando ampliando uma cultura, né, uma coisa que, principalmente o carnaval lá, que conta a história, quer dizer, criando peças afetivas, não dá para comparar com o preço do Ali. Que são peças únicas, né? Quando você trabalha com o upcycle, com o reaproveitamento... São exclusivas, né? São peças exclusivas, né? Sim. Então, não é uma produção em massa, é diferente. Tem todo um trabalho, manualmente, é feito, é pensado, tem toda uma criatividade, isso que a gente falou, que a gente ensina no curso, a combinação de cores, a combinação de estampas, né? Como você colocar, então tudo isso tem seu valor, e isso que precisa ser valorizado. E é o comércio justo, gente. Eu falei aqui baixinho a questão do trabalho escravo. Porque assim, a gente sabe na indústria têxtil, no mundo inteiro, dos polos que existem fazendo peças a preço de banana, nem de banana, mas é que banana tá caro. Existem coisa mais barata que banana, com mão de obra análoga de escravo. Enfim, trabalhadores em condições péssimas, trabalhando ali amontoados em salas, em porões, e sem a menor qualidade de vida, muitas vezes reféns, né, de uma situação, são imigrantes, são refugiados, são, enfim, a gente sabe que existe, né? E a gente está falando aqui de comércio justo, não só de uma manufatura feita com todo cuidado e com exclusividade, né? Mas a gente está falando de um comércio justo que tem todo esse peso social, tem todo esse trabalho, tem todo esse impacto ambiental e social. Então... E a palavra é justa, né? Então também não adianta delirar, falar assim, olha, mas isso aqui fui eu que fiz, a gente ensina isso no curso. Minha querida, você que fez, mas quantas horas você utilizou do seu trabalho? Quanto você gastou? Exatamente. Então vamos delirar, não. Industrial. Nós trabalhamos com comércio justo. Agora também eu não posso ter uma costureira que trabalha o mês todo e tire R$300, como a gente já viu em algumas comunidades. Você trabalhar o mês todo para tirar R$300? Sem condição. É dureza. É dureza. Mas, Wanda, me conta um pouquinho... Da mesma forma que a gente está capacitando, né, essas comunidades, essas mulheres, esses homens, enfim, que a gente pensa em fazer tudo isso, o que o empreendedor precisa ter hoje para ter essa consciência, para trabalhar com comércio justo, para entender o valor dessas iniciativas, você que trabalha com treinamentos, enfim, que competências esse empreendedor tem que ter, para onde ele tem que olhar, para que ele entenda que ele precisa trabalhar com um propósito socioambiental? Como que é isso hoje? Eu acho que o primeiro ponto, ele tem que entender que sustentabilidade não é custo, é investimento. Esse é um ponto fundamental, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente vai dessa capacitação, a gente não está capacitando costureiras, não está ensinando só a costurar. A gente está ensinando algo mais, né? Quando nós iniciamos o trabalho, o primeiro protótipo que nós fizemos do resíduo do meu abadá e do da Cida do carnaval, nós fizemos uma mochila e quando a gente falou com algumas pessoas, diziam assim, mas é uma mochila de retalho? Não, é arte. E a gente conseguiu mostrar nesse protótipo de que, assim, a gente estava querendo estimular as pessoas a fazerem arte. Com aquilo que as pessoas enxergam como lixo, né, sem valor, elas possam transformar aquilo num valor de uma peça que seja criada por elas. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Primeiro, a visão do empreendedor, né? Do investimento para essa área de sustentabilidade, depois das próprias pessoas que vão ser capacitadas, do que elas são capazes de fazer, né? O que é que elas estão construindo, o que é que elas estão desenvolvendo. Eu acho que essas são as competências que a gente precisa deixar claro dentro da nossa capacitação, né? Você tem 3 questões aí que eu acho que são fundamentais. Primeiro é olhar para as pessoas, né? Quando você fala em capacitar, você tem que olhar para as pessoas. Ver o cenário, né? Qual é o ambiente que aquelas pessoas estão? Então, assim, eu não posso olhar para um público de costureiras da Bahia igual que eu vou olhar para o Sul.
Se eu não entrar na cultura regional, local, e não entender, e não conseguir transmitir isso para elas, dentro da cultura delas, dificilmente ela vai conseguir captar aquilo que a gente está querendo trazer. Então, eu acho que você tem a parte de pessoas, a parte de entender esse território, né? Essa cultura local de onde a gente está, e depois, o que é que elas podem fazer com isso, né? Qual é o resultado? Qual é a medição que a gente vai fazer disso? Eu acho que esses são os 3 pontos importantes para a gente estar atenta nessa coisa da capacitação. Legal, bacana. A gente tinha 3 perguntas aqui sobre isso que a gente matou, conversou sobre cultura, mentalidade, habilidade, enfim. E isso, a gente está falando de capacitação das costureiras ou dos profissionais que vão apoiar o projeto, mas também do próprio empreendedor que está começando agora, né? Então, quer dizer, olhar para a sua comunidade, entender o propósito, entender que é investimento, sustentabilidade e mitigar impacto socioambiental, é um investimento, não é um custo, não é marketing, né? Acho que o principal é isso, não é marketing, é realmente dar peso para o seu negócio, gerar valor para o seu negócio. Se eu pudesse falar para o empreendedor, né, hoje, assim, eu ia dizer, primeiro de tudo, põe a mão no teu coração e para e pensa, bom, eu vou empreender. Então, já ser empreendedor já é um grande desafio dentro dos cenários econômicos mundiais que a gente está vivendo. Segundo eu gosto do que eu faço. Isso faz sentido para mim, eu me vejo velhinho fazendo isso. Isso é importantíssimo, porque senão você não vai ter coração, o teu propósito vai ser vazio. Como que você vai engajar a gente se você não está engajado? Eu faço muito o exercício do seguinte, isso que eu estou fazendo, eu vou contar para os meus filhos com orgulho, né? Para os meus netos com orgulho, sim. Acho que é um pouco, né? Um pouco isso. Então assim, a pessoa que está empreendendo, que fala assim, bom, eu quero entrar nesse negócio, eu quero fazer um empreendimento social. Então assim, ok, para e pensa. É isso que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto e da melhor forma possível. Então, assim, é a mesma coisa, que nem receita de bolo. Se você seguir o clássico, né, você pode variar recheio, sabor, põe lá pitado de chocolate, mas se você seguir o clássico, você sai um bolo. Sim. O clássico de um empreendimento social é que ele abrange ambiental, socioeconômico e que tenha transparência, tenha governança. Não tem como dar errado. Se ele tiver determinado, ele ou ela tiver determinado, fazer o que gosta e seguir os 3 pilares do ESG, não tem como dar errado. Pode ter um tempo mais longo de retorno, mas não tem como dar errado. Muito bom. E aí a gente tem a questão, quando você fala de ESG, a questão da diversidade, né, social, enfim. Isso é uma coisa à parte, né? Você aprender a lidar para incluir de forma consistente, né? Não simplesmente ter pessoas diversas trabalhando na sua empresa, mas incluir, ou no projeto, você incluir e dar espaço para todo mundo e todo mundo ter segurança psicológica para tudo. Não sei, eu falo muito isso aqui em diversas entrevistas, né, com empreendedores ou quando eu falo sobre desenvolvimento humano, que, assim, diversidade é motor de inovação, né? Eu acho que o que a gente mais precisa na área de sustentabilidade é a inovação, né? A criatividade para lidar com todo o passivo ambiental que a gente tem. Tecnologia, né? Também, tecnologia, inovação. Tecnologia e inovação de pensamento, né? De ideias, de aproveitamento desse passivo todo, enfim. O projeto de vocês trabalha a diversidade de uma forma consistente à medida que vocês estão abordando diversas comunidades, enfim. As culturas, né? Diversas culturas. A própria equipe nossa é muito diversa, né? A equipe que a gente fala, todos esses apoiadores que contribuíram desde o início do projeto, os membros da associação, quer dizer, são diversos, né? E uma das coisas que eu acho que é importante é que, assim, diversidade não é cumprir cota. Não, um recado para as empresas. E não é colocar pessoas diferentes. Não é colocar, mas quando você tem essa diversidade, você enriquece todo o projeto de criação. Sim. Né? Porque você tem uma troca aí que você enriquece. Então, eu acho que é fundamental, dentro do projeto, trabalhar essa área da diversidade.
Eu não vejo não consigo nem imaginar um projeto socioambiental e cultural que não abrace as diferentes... E nenhuma empresa com uma mentalidade... Tudo é tempo, gente. As coisas assim... O problema nosso é que, assim... um ano pra gente que vive... É muito tempo. Mas um ano para uma reestruturação... Sim. Cultural, as empresas, né? Grandes empresas hoje mudam culturas e assim, grandes empresas, para a gente falar que assim, um grande número de pessoas, um contingente grande. Para você trabalhar com esse contingente, são 5 a 10 anos, muitas vezes. Né? Esse é o prazo que as grandes empresas se colocam para ter uma mudança cultural completa e fortalecer aquela cultura de alguma maneira. Eu acho que assim, algo muito rápido, fast, assim, sem uma estruturação, quer dizer, olha, não, vamos incluir todo mundo. E aí não faz acessibilidade. Quer dizer, aí o incluso está lá, mas não consegue entrar não tem uma liderança no local, entendeu? Capaz de incluir. Você tem o discurso, mas você não tem a prática. Então acho que... É passo a passo. Essa é o que a gente poderia dizer, como especialistas da área. Tem que fazer. Agora, também não dá para ficar sentado esperando o vizinho e para copiar, né? Porque também tem um negócio disso. Sim. O povo... Não dá para ficar numa ação pontual, você tem que ter propósito, né? Aquilo que a gente falou no começo, né? Não dá para você fazer, eu faço, você não faz nada. Você está começando, é um bom caminho. Mas de verdade, você não está fazendo muita coisa. Tá? Pois é. Então é isso. E aí eu já passo para perguntar, assim, de vocês como especialistas, né? Como é que vocês enxergam esse futuro da sustentabilidade no Brasil? Aliás, vamos falar do presente, né? A gente teve um impacto grande aí com esse discurso, né, anti-diversidade, anti-meio ambiente, enfim, diversas empresas abraçando essa causa do Trump, falando bobagens pelo mundo afora, diminuindo verba para os seus projetos, né, de socioambientais. Como estamos hoje com tudo isso que veio do início do ano para cá e para onde caminhamos? Quer dizer, como vocês enxergam essa questão socioambiental nos negócios e de maneira geral? A gente está gravando aqui, talvez esse programa vá bem depois, mas a gente está no meio da COP30, né? Com toda essa discussão que a gente está tendo aqui, lá de forma ampliada, falando em nível global. Mas tudo isso que a gente está comentando aqui, tudo isso tem embasamento no que está sendo discutido lá, né? Bom, eu vou dar o meu parecer, mas a Wanda também depois complementa, que eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo fala, né? Eu não costumo olhar problema, eu olho para frente. Então, ninguém segura um rio. O rio, ele desemboca no mar. Então, assim, você tem várias ações que, num primeiro momento, parecem ser impeditivas. Mas quando você está ali no chão de fábrica, vamos dizer que você está junto com a galera, tem muita gente do bem, muitos ativistas, muitas pessoas se conscientizando, cobrando. Então, assim, não tem como parar. É a mesma coisa que você falou, não existe mais você dizer assim, vamos fazer qualquer jeito aqui, vamos colocar embaixo da mesa. A mesa vai quebrar. Então, ninguém para um rio. Então, existem desafios, sim, mas você tem pessoas incríveis. Eu mesma estou com um grupo de amigos na COP, fazendo trabalho, eles estão na área verde, né? Fazendo trabalhos incríveis com a comunidade indígena, plantando sementes maravilhosas. Então, por isso que eu vou passar para a Wanda, né? Eu prefiro olhar o que eu vejo de gente fazendo. Porque eu sei que os outros é uma questão de tempo. Tem gente que precisa acordar, despertar, parar de seguir seu Maria vai com as outras e pôr a consciência, porque é o certo a ser feito. E as estatísticas estão aí, né, gente? Porque, assim, empresas diversas, empresas socialmente e ambientalmente responsáveis faturam mais, têm um impacto maior, suas marcas são mais valorizadas. Suas marcas são mais valorizadas como para o consumidor e para o funcionário. Você retém mais funcionários, enfim, tem toda uma questão, né? Agora... você falou aí na COP, né? Eu vi uma dessas reportagens, um indígena dizendo, você não pode falar de meio ambiente sem ouvir o indígena que cuida do meio ambiente há anos, né?
Então é isso, eu acho que a gente olhar, quando você pensa no futuro, é assim, muito olhar para o presente, para as tendências, sem perder o seu propósito, né? Eu acho que tem muita coisa para se fazer, mas a gente precisa pensar, até uma coisa que já foi falada aqui, né? Quando você trabalha com felicidade, o que é que eu estou deixando? Qual é o meu legado? Né? E o legado não é só da pessoa, eu acho que as empresas têm que pensar qual é o legado que ela vai estar deixando, né? Então, se a gente vier por esse pensamento de olhar para frente, não é para parar, estancar, não é nada disso, mas o olhar para frente, qual é o momento, quais são as tendências agora, como é que eu vou seguir essas tendências sem perder o meu propósito, voltando à primeira palavra que a gente começou essa conversa aqui, né? Então, acho que isso é fundamental aqui para a gente estar trabalhando, pensando no futuro. Sim. Sempre haverá noites, mas no dia seguinte o sol nasce, né? E é como você falou, né? O rio já não tem como. Já está desembocando. Como. Então, não tem como. Não tem mais parada. Não tem. Legal. Bacana. Essa visão de futuro, né? Nós falamos aqui qual o legado, enfim, para os empreendedores. Como que a gente coloca esta visão de longevidade desse legado, né? Como conquistar esse coração desse pessoal para que eles entendam essa questão do legado? O que a gente tem que dizer para eles? O que a gente pode dizer aqui para eles, para que... Você falou, né? Tem que botar a mão no coração e tal. Mas, assim, indo um pouco além, né? Falando de legado, como que a gente faz, que a gente toca o coração desse pessoal? O que eu quero para os meus netos? O que eu quero para o meu filho? Eu quero meu neto com câncer? Eu quero a casa de praia destruída por um tsunami. Enfim, entende? Então, o que eu diria é o seguinte, para a pessoa, ele tem que fazer o que é certo. E tem mais, né? Assim, nós estamos durando mais, né? Então, quer dizer, a gente está falando de legado para filhos e netos, mas em muitas coisas a gente ainda vai ver, né? Sim. E... Infelizmente, tem isso o que em mente a gente, também, né? Exatamente. Essa longevidade em mente. O que a gente está vendo hoje, nunca se viu tantos jovens com câncer, gente. Problemas respiratórios. Pois é. Então, assim, problemas de pele. Você tem doenças assim que estão... Quer dizer, ninguém aqui, como a gente disse, a gente não olha para... Não quero me focar no que é triste, mas é real, tá na tua porta. Os índices de violência estão na tua porta. Quer dizer... Tá tudo aí, não tem como a pessoa fugir. Então, ela tem que parar. Eu acho que esse que seria o grande convencimento. O que eu quero para mim? Eu vejo muito, aí uma questão que não está aqui no roteiro também, mas eu vejo muito uma falta de modelos, né, Cida? Porque, assim, hoje o pequeno empreendedor, ele se mira nos exemplos de capitalismo selvagem que já estão fora do contexto, assim, que nem deveriam mais existir. Enfim, o que a gente tem de exemplo hoje? Quais são as pessoas legais? Quais são os projetos legais, além do refolhear, né? Para onde que esse cara olha para se nutrir desses bons exemplos, né? Pensando também numa forma de impactar. Olha, você vê a Europa, você tem índices, tem lugares que é reaproveitamento 100%. Vamos ver a reconstrução do Japão, como é que eles saíram do zero em tão pouco tempo, se tornaram essa potência. Então, assim, a minha forma de pensar, a Wanda fala agora dela, é não olhar para o problema, olhar para as soluções. Então, assim, se eu hoje tivesse uma condição de não saber o que eu quero, como eu vou começar, eu pararia para buscar os melhores exemplos. E aqui no Brasil, o que a gente tem de exemplo? Eu gosto muito, gente, independente de posição política e etc., eu gosto muito do trabalho do João Paulo Pacífico, né, que ele tem um fundo de investimento, né, gere produtos financeiros de impacto social, né, trabalha com comunidades, enfim. Eu acho ele um cara bacaníssimo, assim, nesse ponto, desde quando ele começou, que ele construiu, né, a Gaia, que é o negócio dele, enfim, admiro muito, já o entrevistei, inclusive. Para mim é um exemplo, né? Aqui no Brasil, quem mais a gente pode olhar e falar, poxa, que legal, que empresa bacana, que empreendedor
exemplar. Mas eu volto a dizer para você o que eu acho. São contextos. Vamos pegar um exemplo. Existe uma empresa que eu no começo tive uma resistência incrível, peço até desculpa, chama Pimp My Carroça. O que eles fazem? Eles consertam as carroças dos catadores. Sim. Eu, na hora, eu falei, mas como que conserta a carroça, gente? Por que não compra uma bicicleta? Eu fazia umas críticas cegas. E hoje eu faço minha retratação aqui. Quando você vê um carro, estou dando um exemplo que assim, estou pegando uma pequena iniciativa, e a gente vai falar das grandes também, mas quando você vê uma pequena iniciativa dessa, da alegria do catador, de ver aquela roda que caía, consertada, de ver aquela coisa dele... Pintadinha, meu Deus do céu, então assim, este é um modelo? É um modelo. Aí quando você pega empresas sérias que têm bolsa em Dow Jones, que tem relatórios de sustentabilidade, você vê algumas coisas que são enrolation, mas você também vê situações muito bacanas, onde realmente os recursos estão sendo direcionados para promover uma melhoria na qualidade de vida. Você pega uma Nestlé, que tem realmente uma Unilever, eles realmente têm uma distribuição de verba. Eu trabalhei muito para a Unilever, mais de 20 anos, nas estações de reciclagem do Grupo Pão de Açúcar, fui eu que idealizei esse projeto. Então, nós recolhemos, nem sei, milhares e milhares e milhares de toneladas, e era uma coisa quieta. Não era algo que era tão alardado, né? Era porque você ia na estação, você via o símbolozinho dele lá. Mas era uma coisa que poderia ter sido feita até muito mais. Poderia ter sido feito muito mais barulho. Mas foi feito. É que não, coisa boa não vende, amiga. O povo só quer vender desgraça. A gente quer ver os exemplos, né? Porque eu vejo assim, a galera adorando o Elon Musk, muitas vezes até o Trump, como empresário, como, enfim, sei lá, os exemplos muito fora da caixa e que trazem pra gente uma questão muito mais financeira do que de impacto socioambiental, né? Enfim, Jeff Bezos, etc, por mais que suas empresas possam ter ações sustentáveis e tal, mas assim, é uma questão de conceito, uma questão de imagem, de figura, né, e é uma loucura, porque aí quando você traz uma coisa, por exemplo, como Pimp My Carroça, para um empresário lá, médio, pequeno, enfim, é um exemplo, eu entrevistei uma pessoa aqui, que fala de desenvolvimento humano, e ele falou uma coisa interessante, né, que a gente se mira, nossa questão é dramática, né, a gente se mira na figura, mas não se mira na estatística. Então, quer dizer, todo mundo quer ser top voice no LinkedIn, né, mas ninguém consegue entender o que precisa fazer para chegar lá e o que representa estar lá. Né? Então, é um pouco isso. Então, o exemplo é o cara bem-sucedido, bilionário, trilionário, quer dizer, nem sempre ele distribui a renda, mas é o exemplo dramático, né? Né? Mas ninguém vê o processo, ninguém vê o rastro, ninguém vê, né? E eu acho que isso é uma visão interessante. Assim, olha para o rastro, né, desse... As cooperativas de reciclagem, gente. Aqui em São Paulo, nós temos um parceiro incrível, que é o Jair do Amaral, da FEPACOR. Ele é presidente de 13 cooperativas de reciclagem, e é uma luta diária. Para você ter uma noção, falando brevemente, 40% do que eles trabalham é jogado no lixo. Não tem reciclabilidade hoje. A gente já está desenvolvendo outros projetos e tal, mas são atores importantíssimos e que estão fazendo o grande. É a soma dos pequenos que faz o grande. Sim. Né? E eles precisam de apoio. Tem o Carioca também, que é um parceiraço. Não vou esquecer de você, Carioca. Um querido. Já o entrevistei também. Então, um amado que... Nossa, ele escreveu o livro, eu sou coordenadora do livro dele, né? Que conta a história dele. Poxa, ele puxou carroça. Ele era chamado de burro sem rabo. E hoje já foi representar o Brasil no Japão. Quer dizer, são esses atores que a gente tem que, na minha opinião... No Brasil tem muitos exemplos, né, de pequenos atores que estão aí fazendo a diferença nesses projetos sociais, várias fundações sérias. Gerando Falcões, temos aí, né, como que chama o pessoal lá do Afrobeat? Não,
Gente, eu vou lembrar e vou colocar um GC aqui. Minha cabeça é terrível. Inclusive, a pessoa que eu entrevistei aqui, que eu dei o exemplo para elas, é o Emerson Dias. A entrevista com ele tá aqui no canal. E bacana, assistam também. Depois de assistir a nossa aqui, assista do Emerson, que é bem bacana também. Mas legal, gente. Então, refolhear, vamos voltar para o refolhear e vamos dar uma perspectiva para ele. Ele agora, a partir de 2026, está em fase de captação de recurso, né? E de ter toda essa estruturação para fazer todo esse trabalho bonito com os resíduos têxteis, né? Alguma coisa específica que vocês estejam prevendo para o ano de 2026, além dessa fase? Olha, eu gostaria de disponibilizar o refolhear para os empresários, né? Que nós somos uma empresa que estamos dispostas a realizar projetos específicos, né? Essa foi a concepção desde o início. Então, assim, hoje, quando a gente fala em algumas indústrias, nós já tivemos prova disso. Você tem sobra de material, de fardamentos, de equipamentos. O que fazer com isso? As empresas não sabem o que fazer. O refolhear pode sentar com a empresa e desenvolver um projeto para fazer isso. Não é só, nós não somos, assim, receptadores de resíduo. Não, são projetos. São projetos, né? Porque não adianta a gente estar recebendo todo esse resíduo e vou fazer o quê com isso? Vou ficar buscando verba para fazer e vai ser... Então, dentro da coisa do projeto e dentro da associação sustentável, nós temos que ser sustentáveis também. Eu não posso ficar dependendo só de patrocínio de verba. Então, se uma empresa ela tem esse resíduo, nos chame, né? Porque aí nós vamos desenvolver um projeto específico dentro de tudo que a gente falou, né? Olhando o ambiente, a cultura, o material, e a gente vai fazer com que aquilo seja reaproveitado. E esse projeto específico, gente, pode ser uma bolsa para o teu funcionário, o teu uniforme pode virar a embalagem do teu produto. Só para o pessoal ter uma ideia do que seria. Várias coisas que podem ser feitas. Pode virar né? embalagem de produto, pode virar uma mochila para o funcionário, pode virar um brinde para o teu cliente. Tem N coisas para ser feita, né? Pode fazer uma obra de arte para expor na empresa, né? Com material. Então, a gente pode fazer... O propósito nosso é esse. Legal. Né? Entender... né, o cliente, entender a cultura e desenvolver um projeto específico para ele com esse reaproveitamento, né, com essa área, os 3 pilares. Né? E aí, até a própria equipe dele pode ser capacitada para fazer alguma coisa, como a gente pode pegar pessoas da comunidade, o entorno da empresa, né, e fazer um trabalho para isso. Hoje, eu trabalho com a empresa, com a área de treinamento e desenvolvimento, e eu vejo as pessoas pedindo, eu quero fazer um projeto social, né? Eu quero fazer um team build, né, que é uma palavra mágica, com um projeto social. Vamos fazer com os recursos da sua empresa. Como é que a gente pode fazer isso? E construir, não só fazer uma coisa pontual dentro de um treinamento, dentro de um evento, mas fazer um trabalho mais duradouro dentro da empresa, que a gente consiga, junto com os funcionários, com todo o seu resíduo, com a sua comunidade, envolver todo mundo e poder fazer um trabalho, um projeto bacana para a sua empresa. Legal. E para a gente finalizar, fechar nosso bloco, o que mais a gente dá de conselho para o empreendedor para que ele enverede para esse caminho do socioambiental? Uma palavra, um conselho, ou já falamos todos aqui? Vale a pena. Vale a pena. Não é fácil. Que nem a gente fala, né? Eu costumo brincar. Todo mundo vê a pinga que você bebe, mas não vê o tombo que você leva, né? E você leva tombo. Não vou iludir ninguém. Só que vale a pena. Vale a pena. Não tem... Não, você vê resultados, você vê o sorriso de uma mulher ganhando seu primeiro rendimento, né? Tirando sua primeira remuneração. Você vê um produto bonito nas costas de uma criança... Você sabe que você está fazendo a tua parte, tua consciência está tranquila, você põe a tua cabeça no travesseiro e dorme. Bota a mão no coração e na consciência, né? Aquilo que a gente falou. Vai, não, eu estou fazendo minha parte. Você vê depoimentos, o pouco tempo que a gente tem e o que a gente já ouviu de depoimentos, assim, fantástico, sabe? Não então, olhe acho para que isso trás. Vale a pena. Vale a pena. Não olhe para trás, não olhe para as dificuldades que eventualmente as pessoas te apontam, os compadres, as comadres. Se é o que você quer fazer, você gosta do que está fazendo, faça. Depois você resolve.
Muito bom, gente. Só para diminuir o trabalho do meu editor aqui, do Conrado, para não ter que colocar o GC, AfroReg é o que eu queria lembrar. O meu TDAH falhou, me fez falhar. Que é uma ONG fundada em 1993, que trabalha cultura, educação e arte, né, para promover a inclusão social. Então, tem um júnior da AfroReg, é outro exemplo. Inclusive, vai ter um festival da Bahia agora só de afro, né? Acho que é essa semana. Nós apoiamos, a gente participou do reggae... Lá no Pelourinho, no início, dia 12 de outubro. Ah, que legal. Teve uma manifestação lá, né, voltada para a criança e para a cultura afro, e o Refolhear estava lá apoiando. A gente está no final do ano, então aproveito também para fazer um convite, patrocinadores do Carnaval de São Paulo, patrocinadores do Carnaval do Rio. O Refolhear já é um case de economia circular. Então, vamos apostar no case, vamos, né, apoiar o projeto e ter esse apoio do projeto também para reciclar toneladas. Foram 4 toneladas, né? 4. Na Bahia, podem ser outras 4, 5, 6, enfim, o que for, em São Paulo e Rio e outras áreas que têm essas festas maravilhosas, né? Regionais, culturais. E... Minha gente, eu queria agradecer muito. Nós que agradecemos. Espero muito que vocês voltem para falar de novas iniciativas e novas parcerias, enfim. Que com certeza. Desejo muito sucesso. Obrigada. Obrigada.